Olá, sou o pastor Roberto Arias e este aqui é parte do primeiro módulo do Instituto de Formação Teológica da Primeira Igreja Batista em Bicas. O nosso assunto é sobre a Bíblia. Eu quero falar hoje justamente sobre a singularidade da Bíblia. Ela é singular porque, em comparação com outros livros religiosos, como o Alcorão, os livros dos Vedas, o livro de Mormon, ela é única em coerência. A maioria dos livros de outras religiões foram escritos por um único ou vários autores que conviveram juntos. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, por mais de 40 gerações, mais de 40 autores, escrito em diversos lugares, em diferentes circunstâncias históricas, em 3 continentes, 3 idiomas e uma diversidade de assuntos, porém, todos eles convergem em Jesus. Isso torna a natureza da Bíblia como superior. Por quê? Porque ela é superior a outro livro do mundo. O mundo pode ter livros de várias sabedorias e conhecimentos, mas nunca foi capaz de produzir um livro que chegue justamente na capacidade que a Bíblia tem como livro escrito por tantas gerações em tantos períodos de tempo. Ela acaba sendo um livro honesto. Por quê? Porque a Bíblia é um livro onde não somente se mostra as coisas boas das pessoas, mas também os seus pecados, aquilo que fizeram de errado, mostram os seres humanos tal qual como eles são. Ela não vai justamente esconder os defeitos das pessoas, mostra as pessoas como elas são. Ela acaba sendo um livro harmonioso, um livro escrito em mais de 1500 anos, por vários autores, mantendo a mesma unidade de pensamento, mostra que por trás da ideia desse escrito não somente existiam seres humanos, mas também há um Deus que está por trás de tudo isso. E ela é histórica, ela não é mitologia, ela não está fundamentada nas lendas, ela é parte de princípios, de fundamentos históricos. O próprio C.S. Lewis escreve que um livro como a Bíblia, com as histórias que ela tem, se fosse um livro mitológico, na verdade ela não teria as descrições de lugares, pessoas, pensamentos do jeito que ela é. Basta simplesmente fazer uma leitura rápida das mitologias gregas, egípcias e babilônicas para entender que a Bíblia trabalha sobre fundamentos históricos. A influência da Bíblia. O Alcorão, o livro do Mormon, as Vedas, qualquer outro livro religioso, ela, claro, vai tentar influenciar as pessoas. Mas a ideia de Deus e do pecado comumente acaba sendo uma ideia apagada, uma ideia incompleta. Ou, em alguns momentos, ela tenta ignorar esses pensamentos. A Bíblia, por outro lado, coloca um Deus como um Deus pessoal, ativo na vida dos homens, e por isso a Bíblia tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida. Na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência. A Bíblia é única em circulação. É o livro mais lido no mundo e tem mais de 30 milhões de cópias por ano. É um livro que também está altamente traduzido em várias línguas também. Ela também acaba sendo um livro indestrutível. Muitas pessoas ao longo das eras tentaram destruir a palavra de Deus. Muitos políticos e líderes tentaram apagar o registro bíblico ao longo da história, mas a Bíblia permanece. Por mais que ela tenha sido rejeitada pelos homens, tenha sido até certo ponto ridicularizada, ela permanece e permanece atual. A Bíblia, por isso, ela é única em sobrevivência através dos tempos, através das perseguições, através da crítica. Se falarmos das divisões da Bíblia, ela está dividida em 2, chamados testamentos, alianças ou pactos. Por quê? Porque a história da salvação está dividida em alianças ou pactos. A divisão da Bíblia frisa o contraste entre a lei dada no Sinai e a nova aliança da graça que acontece no Calvário. Então nós podemos dizer que o Antigo Testamento ela se divide no Pentateuco, históricos, proféticos e poéticos. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, é o fundamento histórico da criação, a humanidade, a queda e o plano da salvação. Esses são os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos são chamados também na literatura judaica de profetas anteriores. Deus ativo na história por juízes, profetas, os reis, e aí vem os livros proféticos, são os profetas posteriores na literatura judaica. E são conhecidos atualmente como os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias,
Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, começando por Oséias e acabando em Malaquias, que também são conhecidos como os 12, porque são 12 autores. E os livros poéticos são livros escritos que refletem a vida e a sabedoria. Aí estão o livro de Salmos e os livros de sabedoria, os livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e os Cânticos. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, a vida de Jesus, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos, escrito por Lucas. Nós temos também as cartas paulinas, que é o pensamento de Paulo, dividido ao longo do período de história do cristianismo, cartas que foram escritas em diversas circunstâncias para diversas igrejas que tiveram diversas dificuldades. Nós temos as cartas gerais, escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. São cartas escritas à igreja ao longo dos séculos, não tem um destinatário fixo, e elas tratam diversos assuntos também. E nós temos um livro profético, que é o Apocalipse, com ele encerra o Novo Testamento e com ele, claro, a Bíblia. Alguns dados sobre a divisão da Bíblia são os seguintes. A divisão do Velho Testamento em versículos se deu mais ou menos no ano 900 depois de Cristo pela família dos Masoretas. Deu mais ou menos 23.100 versículos. E também foi dividido em parágrafos para facilitar sua leitura nas sinagogas. A divisão atual em capítulos se deu no ano de 1227 depois de Cristo e o Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551. Com isto encerramos nossa introdução ao nosso módulo das Escrituras. Então fiquem ligados para os próximos vídeos que tem a ver com o nosso módulo de ensino, nosso primeiro módulo, que é justamente sobre a Palavra de Deus. Que Deus abençoe, então, é tudo por esta tarde.